E quando a gente vê um fundo imobiliário pagando 12% hoje de dividendos, a gente tem que entender que é 12% mais inflação, porque Eu comprei bastante, eu comprei mais de 1.000.000 no primeiro semestre só de fundo imobiliário, justamente para aproveitar, Essa essa alta que cara, acabou acontecendo. Você gosta mais de fundo de papel ou fundo de tijolo? Acho que é interessante a gente falar o que acontece com os fundos imobiliários com essa taxa chegando a 14,75, né. E o que está acontecendo atualmente com os fundos, né, que deram uma recuperada boa nas últimas semanas, né. O que que acontece? A alta da Selic não muda nada para fundo imobiliário. Por quê? Assim, pelo menos na visão dos analistas, de profissionais de mercado, porque isso tudo já está no preço. Desde ano passado que já se projetava a Selic a 15. Então não tem nada de diferente do que a gente já esperava. O que muda a precificação dos fundos imobiliários de tijolo, principalmente, é o juro futuro, é a expectativa de juros para daqui a 10 anos, principalmente para daqui a 10, 15 anos que a gente usa no valuation para esses fundos. Esses títulos do Tesouro, taxa IPCA mais tanto para daqui a 10 anos, é o que costuma ser utilizado. E aí, isso aí é que acaba interferindo mais na precificação. A gente tem uma recuperação recente, esse primeiro semestre, a gente teve uma recuperação de mercado. Eu acredito que a bolsa tenha andado de janeiro para cá por conta da visão principalmente do investidor estrangeiro, do que pode ser a eleição do ano que vem. Então é difícil de desassociar a política, né, no movimento da bolsa, mas muita gente começou a apostar que o governo atual não se reelege e o gringo, principalmente, o fluxo estrangeiro, ele está positivo esse ano na nossa bolsa. Isso ajudou a recuperar. A proposta do governo de isenção do imposto de renda até R$ 5.000, ela acaba sendo benéfica para os fundos imobiliários, porque, o governo quer criar uma nova taxação para quem ganha 50.000 por mês, 600.000 por ano, só que os rendimentos de fundos imobiliários ficaram fora nessa proposta. Então isso incentiva o investimento em fundo imobiliário. A gente tem uma série de questões favoráveis. Isso fez com que o mercado de fundo imobiliário desse uma boa recuperada. Além disso, fundo de papel pagando mais por conta de inflação, que era algo que a gente já esperava no ano passado, e de fato aconteceu no começo desse ano. E isso também ajudou, você está pagando mais, as pessoas aceitam pagar mais caro na cota, e esse mercado, valorizou. Agora, fundo de laje especificamente. Laje é basicamente o quê? Localização e ocupação. A ocupação dos fundos de laje, ela está dependendo do quê? Crescimento econômico. As empresas crescem, elas expandem, precisam de mais espaço, alugam mais imóveis. Quando elas fazem isso, a vacância diminui, o preço metro quadrado cai. Só que esse é um cenário muito comum em taxa de juros em queda ou já baixa. Se a gente tem uma taxa de juros alta, esse mercado ele tende a sofrer um pouquinho. Mas e o home office? O home office meio que está ficando um pouco de lado, né? O home office vai acabar com os imóveis. Essa ideia, eu acho que ela já não existe mais. Muitas empresas estão partindo para o híbrido, que eu acho que é o que deve Uhum. ficar para sempre, né? Um modelo mais híbrido, e algumas até para o modelo 100% presencial. Mas eu acho que a geração Z, ela acaba gostando mais do híbrido ou só do home office. E se a gente fala de, mas a geração Z é o pessoal que é mais novo, mas daqui a 10 anos vai ser a maioria vai ser geração Z, né. Então, como eles gostam mais desse modelo, eu acho que o modelo tende a ficar um modelo mais híbrido, e os fundos de lajes, eles apanham um pouco nesse cenário e devem se valorizar quando a taxa Selic cair. Eles deveriam ter valorizado quando a taxa Selic estava 2%, só que aí você tinha pandemia. Sim. Então tem um valor ali travado a ser destravado em fundos de laje, mas é alguma coisa que leva alguns anos. Então tem oportunidade? Tem, mas para investidor de longo prazo. que você Professor acha? Vicente, o que que você acha? Você tá de olho em fundo, você tem fundo de laje, acha que tem oportunidades na sua opinião? Ele já falou tudo, pô, não sobrou nada pra mim. Tô brincando. Mas os Não, nomes, mas assim. sobre preço, eu acho que, o Mira fez uma foi brilhante aí na análise macro, né, mas olhando micro para o preço dos fundos, eu acho que os fundos estão muito baratos hoje, fundos imobiliários tanto de papel quanto de laje, é um ativo que eu vejo como muito interessante para o investidor.
O investidor hoje está muito de olho na renda fixa, está muito focado na renda fixa, porque ele vê lá um CDI pagando 14%, de repente um IPCA mais 10, um IPCA mais 9, isso mexe muito com ele. E quando a gente vê um fundo imobiliário pagando 12% hoje de dividendos, isento, né, da inflação, a gente tem que entender que é 12% mais inflação, porque aquela renda, ela vem de aluguéis, são reajustados pela inflação, por algum índice, IPCA, IGPM. Então, quando você tem o 12% do fundo imobiliário, é 12% mais inflação. Isso as pessoas não entendem. Isso é fundamental entender, que qualquer renda de fundo imobiliário, ali, principalmente de laje, isso é mais verdade ainda, ou de papel também, né, porque os títulos são indexados também pela inflação, geralmente, é é 12% mais inflação, mas aí você tem que somar mais o desconto do fundo imobiliário, Sim. Exato. porque tem muitos fundos imobiliários hoje descontados 30%, 40%. Sim. Então você tem, 12%, que seja 10% mais inflação, mais o desconto. Então isso, quando você calcula uma taxa de retorno, é muito maior do que qualquer título de renda fixa que você tem Sim. hoje. Então eu vejo o fundo imobiliário de forma muito positiva por isso. E é um investimento muito seguro. Quem comprar agora dificilmente vai ter uma queda Susto um absurdo. susto, né, não vai, lógico, renda variável varia, o preço varia, né, mas no de hoje em diante, dificilmente o preço vai cair muito, né, eu acho que o Sim. preço já está bem achatado, essa queda que teve, acho que foi de um momento ali, e o preço rapidamente já recuperou, mas é um investimento que eu gosto muito e que eu sempre recomendo para os meus mentorados, meus alunos. E você tá de olho, Era. Vicente, na sua carteira, professor, você tá agora nesse momento com fundo de laje que você gosta, enfim, que você acha que tá valendo a Olha, eu pena? acho que tem fundos aí muito bons, né, de logística, são fundos bem legais. Fundo de shopping, eu acho que Mas eu digo de laje. de laje eu acho que BCRI, né, acho que é um fundo legal. Eh, tem um que eu acho muito interessante, eu acho que é o HTMX, que é um jo Shopping, né? é um fu De não, shopping não, desculpa, de hotel. é um De fundo de hotel, hotel. que ele está pagando 16% de yield. É um fundo pouco conhecido, tem pouca liquidez, mas é um fundo que eu acho muito interessante, porque ele estava muito amassado, né, estava com preço muito baixo, ele estava pagando até mais, o yield está maior, estava quase 20% de yield, e hoje está com 16%, mas é um super yield, é um fundo tem, sei lá, 20 e poucos hotéis na sua Bandeira carteira. Iris, né, são várias Então assim, são hotéis que estão sempre lotados e é um fundo que o pessoal não está muito de olho, né. Eu acho que é um fundo interessante, porque também para diversificar um pouco, porque a pessoa fica muito lá no laje corporativa, logística, shopping, né, e você tem de repente De hotéis. ligado à hotelaria, eu acho interessante, né, ter isso também. Então, eu gosto também dos fundos imobiliários americanos, os REITs, Ah, sim. né, que são também ativos que tem muitos. Você pega o maior fundo imobiliário do Brasil, tem quantos 60, 70 imóveis, né, Mira? De imóvel, É, maior 60. fundo imobiliário de imóvel, não sei se é o KNRI, mas deve ter uma quantidade Eu assim. acho que deve ser o HGRU ou o TRXF. Mas assim, Tem mais de 50 imóveis. menos de 100. Em quantidade não, eu tô pensando em Ah, em patrimônio. patrimonial? Não, mas tem menos de 100 imóveis, né. Tem bem menos, é. Tem menos de 100 imóveis, com certeza, menos de 80. Os fundos imobiliários americanos, eles têm 2.000, 3.000 imóveis. Sim, é muito maior. É uma coisa gigantesca. Então, você não precisa se preocupar com vacância, não precisa se preocupar com nada disso, porque a diversificação é tão grande que você tem lá um yield muito bom. E hoje tem aí yield de 5, 6% em dólar, alguns Numa até mais. economia menos volátil, né. A economia é muito menos volátil. Então você tem aí, se conseguir ganhar 7, 6% em dólar de dividendo, Opa, é muito bom. E com potencial de crescimento, que os REITs lá, eles têm maior potencial de crescimento Exato. É até do porque a economia é uma economia que você se você olhar no longo prazo, a economia americana ela cresce. sim. Ah, de vez em quando tem uma queda, mas ela cresce no longo prazo. Essa é a grande justificativa para se investir em ativos dolarizados. "Ah, não, é porque o Brasil isso", não, não é porque o Brasil é melhor, é pior, ou porque aquilo ali, mas você está investindo numa economia que cresce constantemente. Que é, investir no exterior, você poderia investir na África, na Ásia, na Europa,
Por que que todo mundo investe nos Estados Unidos? Exato. Que é a maior economia do mundo. E por que que é a maior economia do mundo, embora a China tenha crescido pra caramba no passado? Porque é uma economia que cresce, cresce, cresce. Então, essa é a grande justificativa. E aí quando você investe, por exemplo, em REITs, eles estão ali na economia, a economia na veia, né, o crescimento econômico na veia. Uhum. Agora, se a gente for falar, porque assim, os fundos de papel foram muito atrativos, né? Muita gente comprou. Aí, Continuam atrativos, né? continuam atrativos, mas assim, eu acho que já teve ali um time que o pessoal comprou bastante. Vocês acham que ainda tem, por exemplo, fundo de papel que é bom e que esteja barato? Porque o Mira da última vez que veio aqui falou, ó, tem alguns que já estão ali mais caros, já bateu o preço justo. O que vocês acham disso? O fundo de papel, ele acaba acompanhando a inflação, porque a imensa maioria é atrelada ao IPCA, né, você tem 3, 4 aí que são atrelados à CDI. Então ele acompanha a inflação. Como a gente teve uma alta de inflação do ano passado para cá, isso já refletiu no dividendo, e o dividendo já pagou mais e os fundos a cotação acabou subindo. Então tinha muita coisa abaixo de valor patrimonial e hoje em dia já está mais difícil. Os bons fundos já estão muito próximos de valor patrimonial, os de papel. Então você consegue outros fundos de papel abaixo do patrimonial e com desconto, sim, mas naturalmente você vai ter que se expor a mais risco. Mas São aí qual, ativos. por exemplo, professor? Digamos assim. Eu acho que o CPTS, que é uma recomendação minha, ele está abaixo do patrimonial, ainda Tá. está bem abaixo, mas ele já está querendo meio que virar um FOF. Eu lembro que os mais tradicionais, eu gosto do KNSC, do HGRI, de vários de papel, eles já estão ali próximo do patrimonial, entendeu? Subiram Então, bastante nas últimas é, semanas, né? o KNCR, que é mais para CDI, ele os grandes e bons fundos já estão ali perto do patrimonial. Você vai ter que procurar fundos mais arriscados se você quiser desconto. Nesse cenário de alto de risco maior, se os juros está mais alto, é porque a gente tem um cenário de risco maior. Você, para buscar mais retorno, você vai ter que correr mais risco. É natural, tá? Uma vez que o que é menos arriscado já teve essa. Eu comprei bastante. Eu comprei mais de 1 milhão no primeiro semestre só de fundo imobiliário, justamente para aproveitar essa alta que acabou acontecendo. Era assim, era meio que esperado. Eu falei para os alunos no final do ano passado, eu falei, fundo de papel vai subir no começo do ano que vem. Era esperado. No Clube FI a gente já tinha feito essa análise também. E o que que aconteceu? O fundo imobiliário ele é muito interessante porque as pessoas, elas acabam o investidor, pessoa física, que é a maior parte que investe em fundo imobiliário, ele é reativo, né. O fundo está pagando lá 1% ao mês. Aí naquele mês ele pagou 1,10, ele pagou, anunciou, vai todo mundo lá e compra. Depois que ele anunciou, né, assim, Sim. se você comprar, talvez você não receba 1,10 no próximo mês, mas a galera vai e reage. Da mesma maneira, ele tá pagando 1,10, ele passa no mês seguinte pagar 1, todo mundo vende porque acha que ficou ruim. Ninguém faz a mínima análise. Um aluno meu estava perguntando de alguns fundos, o RPR, por exemplo, que caiu pra caramba o dividendo, a cota caiu, mas eles estão fazendo investimento, é um fundo de, muito mais risco, né, é um high yield, é um high risk, que eu brinco, né, tem muito mais risco, mas aí ele falou: "Pô, não, mas ele tá fazendo investimento, de repente ele vai voltar a pagar". Eu falei: "Se ele voltar a pagar, a cota volta a subir", porque as pessoas olham apenas o dividendo. O investidor ele é muito reativo, então se a gente tem um dividendo maior, a cota sobe. É natural, por isso que parte do mercado subiu também por isso. Professor Vicente, você gosta mais de fundo de papel ou fundo de tijolo? Se a gente fosse falar hoje, assim. Eu gosto dos 2. Eu Eu acho queria que tem que todos, né? tem que ter a carteira diversificada, né. Eu já vi há algum tempo, até alguns, 2020, aquela época que o fundo estava bem na moda, né, que a taxa de juros estava 2, 2,5, né, e tá todo mundo falando de fundo imobiliário, o pessoal indo para fundo imobiliário. Eu já vi muita gente falar aí: "Ah, vou comprar só fundo de papel", né. Então, eu acho que, lógico, estava muito atrativo naquela época o fundo de papel, mas tem que ter uma diversificação, né. Você tem hoje fundos de papel que pagam 15, 16% aí de yield com uma certa segurança, sem muita maluquice, mas tem fundos de papel hoje que você não tem como entrar, né. Você tem que ter muito cuidado. Você vê um dividendo lá de 20%, 25%, já suspeita que tem alguma coisa esquisita naquele fundo.
Mas eu acho que o ideal é o investidor ter uma Diversificação, né. diversificação. Eu gosto de 30, para não falar, não deixar de falar número, eu sempre falo: "Ó, cara, bota 30% em fundo de papel e 70% em fundo de tijolo", né, de repente uns 20% em FOF também. Acho que FOF tem seu valor, você está ali no mercado, e os 50% em fundo de tijolo ou 60%. Então acho que depende muito do investidor isso também, mas eu não tenho preferido, né, eu entendo que o fundo de papel ele pode ser um pouco mais volátil, né, ele tem oportunidades boas também, você tem muitas oportunidades boas de fundo de papel, mas eu gosto de ter uma carteira bem diversificada, né, em fundo imobiliário. Eu sendo assim bem sincero, fundo imobiliário não é a minha maior especialidade, né. Que ações, né. Pensões o fundo imobiliário eu comecei a investir, por incrível que pareça, depois de 2017, 2018, né, então até um investimento que eu comecei por conta dos meus próprios analistas que estavam na casa junto comigo, né, Sim. na VG Research, eles falavam: "Pô, tem que ter fundo imobiliário também", eu via, aí eu comecei a ler os relatórios, comecei a entender as oportunidades que tinham ali, né, e eu comecei a investir em fundo imobiliário, então foi ali que eu comecei a botar o pezinho e gostei muito, né, é um ativo que eu sempre recomendo para quem gosta de dividendos, né, quem quer formar renda passiva, é um investimento sensacional. Agora, qual o sentimento das pessoas que acabaram vendendo os fundos imobiliários, né? Como é que fica a cabeça dessas pessoas que venderam fundo imobiliário quando estava tudo em queda para migrar para renda fixa, e agora vendo os fundos imobiliários retomarem os seus preços, né, e a renda fixa começou a dar uma caída. O que está acontecendo, professor Vicente e professor Mira? Por que que a renda variável começou a dar uma recuperada agora, sendo que a taxa Selic ainda não mostrou que está em queda? A taxa Selic subiu, na verdade, e É. pode subir mais, mas parece que o mercado já está mostrando aí que uma recuperação antecipada, né. Queria que vocês explicassem esse movimento. O mercado sempre antecipa, né, ele sempre busca antecipar os movimentos, da economia, da taxa de juros, já está antecipando, como o Mira falou, um pouco a eleição do ano que vem, né, uma expectativa aí que mude o rumo da política, sem querer falar de política, mas já falando, né, que mude um pouco o rumo de política econômica, uma política mais austera, mais pró-mercado, mais focada na economia, né. Então isso também tem atraído, né, os olhares dos investidores e do mercado, do investidor estrangeiro também que está voltando agora para a bolsa. E a bolsa está muito barata, você vê que apesar de tudo, de toda a confusão política, toda a confusão institucional, tudo que se fala, né, a bolsa não caiu. A bolsa não caiu de 120 mil pontos em nenhum momento. Eu só falo: "Meu Deus, tem crise na bolsa, Vicente, o que está acontecendo?". Aí você olha para a bolsa, está 125 mil pontos, está 120 mil pontos. A bolsa tem se mantido apesar de todo esse cenário que parece um cenário de caos, né, mas na minha visão não é ainda, né. Mas você vê que a bolsa não cai, o mercado não deixa, o mercado sabe que a bolsa está barata, sabe que as ações estão baratas, sabe que os fundos imobiliários estão baratos. E quem vendeu lá de repente com medo, né, porque trocou o presidente, porque agora vai ser assim, vai ser assado, vou para renda fixa, eu acho que pode estar se arrependendo, porque é aquela velha história, você tem que comprar aquilo que ninguém quer comprar. Sim. Você tem que ser otimista quando todo mundo está pessimista. Então, de repente, no cenário de juros em alta, é o melhor momento para você comprar ações, porque as ações estão baratas. No cenário que estava muito positivo lá no início de 2020, antes da pandemia, né, final de 2019, início de 2020, a bolsa só se falava em ações, tudo subindo, tudo bombando. Ali, de repente, era o momento do cara ficar mais cauteloso com o mercado acionário. E ali só se falava de ações. Então, assim, geralmente o investidor, pessoa física, você que está assistindo aí, tem que ter cuidado com esses movimentos de manada, né. Eh, Mudanças brutas. Essas mudanças abruptas de humor do mercado. Então é por isso que aquele livro que a gente falou no começo da live, o Psicologia Financeira, é importante, porque a gente entende que o ser humano, ele tem um comportamento, social, né, ele tende a seguir os fluxos. E isso é normal, isso faz parte do nosso subconsciente, é instintivo isso. Se a gente vê que tá todo mundo falando mal de uma coisa, eu vou querer sair daquilo, né. E se ninguém tá falando de ações, pô, será que eu vou investir em ações? Claro que não, ninguém tá falando. Exato. Então, assim, você ter essa visão de ir contra o fluxo da manada, isso é muito complicado para o investidor que está lá sozinho aprendendo a investir, né.